Olá, queridas amigas e amigos da Sociedade Espírita Gabriel Delane de Esteio. Estamos aqui mais uma vez juntos para comemorarmos essa data especial. 83 anos de existência da Gabriel Delane. Quantos capítulos de amor têm sido escritos por essa casa, através da dedicação dos seus trabalhadores, do empenho de todos aqueles que desde a sua fundação ajudaram a construir esse patrimônio de luz que hoje se constitui a Gabriel Delane de Esteio. Da minha parte, é um prazer enorme estar com vocês nesta data tão especial. Hoje nós vamos falar de uma das obras da codificação espírita que tem um papel fundamental no momento que nós estamos passando agora. Nós vamos rememorar como essa obra foi elaborada e vamos verificar que ela faz parte de um projeto do próprio Cristo dentro desses movimentos de revolução moral do nosso planeta. E cada vez mais, tendo a certeza de que Jesus se encontra no leme desta grande nau, nos conduzindo a este porto de paz a que todos nós aspiramos. Antes de nós começarmos propriamente dito o nosso estudo desse encontro, eu gostaria de ler para vocês uma poesia de Alta de Souza, que fala dessa alma luminar do Cristo, dessa esperança que ele faz com que se aporte a esperança nos nossos corações, assim como também a Gabriel Delane tem feito nesses 83 anos de existência. Diz Alta de Souza: não te detenhas, segue, alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento, enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança em esperança, de lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Assim tem sido Gabriel Delane, a sociedade aí de Esteio, nesses 83 anos, levando essa esperança da nova alvorada para muitas almas. E neste momento em que vocês completam essas 83 primaveras, nós queremos então lembrar, como eu havia falado, um pouco desta obra tão carinhosa que foi preparada pelo mundo espiritual para que nós pudéssemos usufruir dela nesses momentos que nós estamos passando tão cruciais na história da humanidade e na história das almas de cada um de nós. Assim como a gente olha para o passado e acaba classificando cada período com um nome específico de uma era, de um período da nossa história, que era característico de cada situação, como a história antiga, a idade medieval, a história contemporânea, a idade moderna, porque todas elas têm as suas características do homem, da sociedade daquela época. Nós estamos construindo um novo capítulo para a nossa história, que ainda nós não demos nome, mas que haverá um nome no amanhã, falando desse período de grande transição do nosso planeta, desse período em que nós estamos querendo concretizar conceitos diferentes sobre muitas coisas, mas é na esteira do bem, na esteira do amor, na segurança daquilo com que Jesus nos ensinou, que nós iremos transpor com serenidade esse período que é um período turbulento, como todos os períodos de transição, até mesmo das fases do nascimento até chegarmos à idade madura, nós passamos por períodos de transição que são difíceis. Quando saímos da infância
e chegamos na adolescência, é um período difícil, um período em que a gente vai se acostumando com um novo corpo, com uma quantidade maior de hormônios, a gente vai experimentando sensações que nós não tínhamos, precisamos nos afirmar enquanto pessoas nos grupos, até nós chegarmos a uma idade adulta, mas também quando nós chegamos mais avançados, a gente se aposenta, vem também as nossas perturbações emocionais, as nossas preocupações, a gente precisa se adaptar a uma nova condição de vida e condição de saúde também. Assim a nossa Terra, ela está passando por esse período em que nós precisamos afirmar determinados conceitos para esta nova era. E esta obra da qual nós iremos falar, ela tem muito a nos ajudar. Ela é essencial, diríamos, nesse momento. Nós vamos falar sobre a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouquinho do contexto desta obra, como ela foi elaborada, e todo o projeto de Jesus que Kardec conseguiu identificar nos evangelhos. Porque esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela representa o estudo moral contido nos Evangelhos de Jesus. Então, Kardec conseguiu identificar nos Evangelhos, no ensinamento, um projeto do Cristo para a nossa sociedade, para a nossa humanidade. E é isso que nós vamos ver na estrutura desta obra. Vocês vão se deparar comigo aqui nesse momento com essa estrutura didática que Kardec transpôs para esta obra em capítulos e que representa ali todo um projeto muito bem organizado por Jesus, falando das premissas básicas desse projeto, cuidando das situações que nós iríamos enfrentar, dando-nos instrumentos para esse processo de evolução e até mesmo algumas orientações gerais. Está tudo isso contido nesta obra. E mais, não foi uma obra que surgiu apenas da ideia de Kardec. Não, é uma obra que ela guarda a sua afinidade, ela guarda a raiz no mundo espiritual e, mais especificamente, como um projeto pessoal do próprio Cristo. Então, nós vamos lá, vamos nesta aventura de decifrar um pouquinho mais esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ajustar agora aqui a minha imagem para eu poder transmitir e passar para vocês algumas lâminas onde se encontra este material. Pois então tá. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos aqui procurar entender o contexto do desenvolvimento da doutrina espírita. E é importante a gente verificar esse contexto, esse desenvolvimento, porque o Evangelho ele vai se inserir num capítulo importante nesse contexto, das eras, dos períodos da doutrina espírita. Foi Erasto que transmitiu duas mensagens que se encontram na Revista Espírita, uma em dezembro de 1863, melhor dizendo, são 3 mensagens de Erasto. Dezembro de 1863, fevereiro de 1863 e agosto de 1863. Nessa mensagem, Erasto fala sobre os períodos pelos quais o Espiritismo iria passar. Ele diz o seguinte: o primeiro período seria o período da curiosidade, depois o período filosófico, seguido do período da luta, depois um período religioso, seguido posteriormente de um período intermediário, ainda sem nome, e que no futuro nós daríamos nome para ele, e por final o da regeneração social. Então Erasto alertou, diz, olha, o primeiro período vai ser um período da curiosidade, que eles já haviam passado, que era o das mesas girantes. Depois, com o advento do Livro dos Espíritos, foi o período filosófico, onde nessa obra nós estudamos quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós deveremos fazer e para onde nós vamos. Então, todas as questões de base filosófica nós encontramos nesta obra, o Livro dos Espíritos.
Após esse período, é um período de luta do ano de 1861, caracterizado pelo Auto de Fé em Barcelona, em que algumas obras de Kardec são compradas por um livreiro que era francês e que estava em Barcelona para fazer a divulgação da doutrina espírita lá na Espanha. Porém, essas obras elas foram confiscadas já no Porto, e aquele que era o bispo e era o responsável pela análise das obras que chegavam lá, porque a igreja naquela época ela tinha muita afinidade com o poder político, e ela é que determinava se uma determinada obra era atentatória à imagem da própria igreja. E então, por esse bispo, ele acabou determinando que essas obras fossem queimadas em praça pública. Então, este é um ato chamado Auto de Fé de Barcelona, mas que ele representa todo um período de lutas, que Kardec tinha que responder, muitas vezes, ataques inúmeros. Não foi um período nada fácil. Depois segue-se o período religioso, que ocorre com o advento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Depois um período intermediário e, por fim, o período da regeneração social. O período esse da regeneração social é aquele que está em curso e que nós nos encontramos nesse processo para afirmarmos definitivamente esse período de regeneração da Terra regenerada, de nós passarmos pela transição e chegarmos na Terra regenerada, onde então esses princípios do bem estarão bem claros a todos, o princípio da ética em todos os campos, o princípio de não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos para nós mesmos, os princípios de fraternidade, de solidariedade. Esses princípios eles farão parte e serão a essência do comportamento entre as pessoas. Esse é o chamado período de regeneração social. E neste período, que é extremamente importante, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Não a obra em si, mas o que ela representa, o seu conteúdo. E nós vamos ver por quê. Kardec, no ano de 1863, ele estava desenvolvendo um projeto mentalmente de escrever uma nova obra. Ele já tinha então publicado O Livro dos Espíritos em 1857, publicou O Livro dos Médiuns em 1861 e agora ele estava trabalhando na elaboração de uma obra que trazia estudos sobre os ensinamentos do Cristo. Só que esse projeto ele trazia de forma secreta, ele não havia revelado a ninguém sobre isso. Tanto que em agosto de 1863, Kardec recebe uma mensagem de um dos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas falando acerca desta obra, mas que Kardec não havia comentado a ninguém. E esta mensagem ela está em Obras Póstumas. Vejam só o que diz a mensagem e que está nesta lâmina. Esse livro terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Vejam só, esse projeto que Kardec fazia de fórum íntimo, sem contar para ninguém, na realidade ele já estava recebendo ali a influência positiva espiritual do próprio Cristo para levar adiante esse projeto que ele foi tomado de intenção de realizar. E esse médium, então, ele revela aquilo que Kardec não havia revelado a ninguém. E ainda diz que esta obra ela é extremamente importante para todas as nações. Ela não é só uma obra de conteúdo religioso, mas as questões que estão contidas nesta obra vão servir para a vida prática de
todas as pessoas, de todos os lugares. Por quê? Porque ela fala da essência do ensinamento de Jesus. Aqui no Evangelho nós não vamos encontrar nenhuma discussão acerca da origem do Cristo, do seu nascimento, do que ele fez dos 13 aos 30 anos, das palavras que serviram para estabelecimento de dogmas da igreja, nada disso. Não são essas questões que envolvem conflitos, que envolvem ideias díspares, mas tão somente um debruçar-se sobre o ensino moral, que isto é universal. Falar sobre educação, sobre respeito, sobre a ética, sobre o amor, sobre a fraternidade, são valores universais. E vejam, por serem valores universais, é uma obra que servirá para muitas pessoas, para muitas nações, e que ela está vinculada a essa ideia da regeneração social, porque ela traz justamente esses elementos regeneradores. E a gente vai ver na estrutura da obra. Continua a mensagem. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Porque também são os próprios Espíritos que esclarecem acerca dos ensinamentos de Jesus que ficaram durante um bom tempo obscuras para nós. Até porque a humanidade não tinha ainda uma largueza de visão para entender a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Precisavam de algumas chaves para decifrar algumas das colocações de Jesus, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, para entender com maior profundidade os ensinamentos de Jesus. Então, cabia agora a publicação desta obra, estava se aproximando o momento e o Espiritismo mostraria a sua verdadeira face, esta que é ensinada pelo Cristo. E termina a mensagem: conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo particular. Olha que interessante essa revelação. O próprio Cristo estava protegendo de modo muito particular o codificador, porque sobre seus ombros tinha esta missão de reunir esses estudos, de organizar esta obra, de fazer nascer para a humanidade a doutrina espírita na sua verdadeira face, aquilo que realmente importa para o nosso momento atual, para a nossa libertação espiritual. E nós vamos ver também que numa mensagem que está, esta mesma mensagem que nós vimos, então ela revela a assistência especial do Espírito de Verdade, que havia um plano inicial acerca desta obra e que Kardec se deixou envolver por estas influências, e Kardec também utilizou de um isolamento, de um recolhimento para elaborar essa obra, porque em parte desse ano de 1863, ele vai para o norte da França, numa cidade litorânea, e ele fica lá recolhido, elaborando todo esse material que constituiria o Evangelho segundo o Espiritismo. E os Espíritos disseram o quanto foi importante esse recolhimento dele. Tanto que, quando Kardec estava nesta cidade, a litorânea na França, chamada Ségur, a esposa de Kardec, a Mary Boudet, recebe a visita em Paris de uma clarividente. Ela estava passando pela cidade de luz e foi ao encontro do codificador, só que ele não estava. E a Mary Boudet disse para ele o seguinte: quem sabe tu não te transporta, porque tu és uma clarividente, até o lugar onde ele está. Tu consegues fazer isso? E ela se concentrou e ela relata então para Mary Boudet o lugar onde estava Kardec. Que ele estava numa casa grande, numa boa de uma casa, e que ele estava na parte da frente desta casa, onde tinha uma grande vidraça.
e ela diz que via inúmeras almas em torno deles, em torno de Kardec, de uma luz muito intensa, mas uma delas de uma intensidade muito maior de luz, que ela dizia assim, dava a impressão de que ela era a grande responsável por todas as outras. Ela era como se fosse um mestre de todas as outras, pela sua grandeza espiritual. Quando Kardec retorna a Paris e Amélie Boudet relata para ele esta imagem através da clarividência dessa médium, Kardec confirma o lugar onde estava, a disposição que ele havia, do cômodo da casa que ele havia destinado para os seus estudos, na parte frontal da casa. Então, dando-nos a entender desta grande assistência de Kardec na realização desta obra. Então, o Evangelho surge a 15 de abril de 1864, com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e só depois, na sua terceira edição, em 1863, que Kardec revisou, corrigiu, fez algumas alterações e é a obra como nós conhecemos hoje, que foi publicada, então, em 1863, mudou o título para O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nós vamos ver agora a estrutura desta obra, o Evangelho. E a gente vai se dar conta que esta obra ela é um projeto de Jesus para nós, para a nossa terra. Então, Kardec extrai dos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João estes ensinamentos morais, organiza eles e identifica esse projeto de Jesus para a nossa terra, porque é uma proposta para conduzir esse conjunto de espíritos que compõem esse nosso planeta até o porto seguro de um mundo feliz. Então, o projeto de Jesus, desde o tempo que esteve conosco, desde os momentos em que ele orientava o grupo de hebreus saídos lá do cativeiro do Egito para trazer os primeiros ensinamentos sobre um Deus único, depois o Deus amor e esta revelação da universalidade do ensino dos espíritos através da doutrina espírita, nós vemos uma unidade de trabalho e que Jesus está se propondo a trazer então um projeto para ajudar a este grupo a transpor esse período difícil e chegarmos até um mundo feliz, a salvo das mazelas e das nossas próprias imperfeições. Então esse é o grande projeto do Cristo, que está sintetizado nesta obra que Kardec conseguiu identificar dos 4 evangelhos. Então nós vamos perceber que o primeiro bloco desta obra compõe-se dos 4 primeiros capítulos, que ali nós encontramos a unidade desse projeto de Jesus e 3 premissas básicas. Porque o próprio Kardec coloca no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, esse é o título do primeiro capítulo, mostrando que desde o surgimento dos primeiros movimentos religiosos no planeta, à mão do Cristo. Desde as chamadas 3 revelações de Moisés, o próprio Jesus e da doutrina espírita, tem o acompanhamento de um projeto do Cristo para a nossa humanidade. Porque é um projeto de educação das almas. Assim como nós temos as escolas que pegam as crianças na pré-escola, na educação básica, na educação média, do ensino médio, depois universidade, e assim segue, para a alma, para o espírito, no seu processo evolutivo, se dá a mesma coisa. Então, há grandes projetos orientando esses espíritos na sua marcha evolutiva. E o grande gerente desse projeto educacional das almas
é Jesus aqui para o nosso planeta. Então ele vem nos acompanhando, vem trabalhando nestas etapas, e agora nós nos encontramos num processo de nos afastar definitivamente dos males que nos prejudicam, que geram sofrimentos a nós mesmos. Então Jesus vem nos trazendo para a gente se dar conta das nossas imperfeições e que elas são a geradora de todos os males, a dificuldade que nós temos de alcançar o porto de um mundo feliz. E esse projeto, então, é dedicado a nós para a gente tirar todas essas impurezas, para a gente transformar as nossas impurezas em virtudes. Então, no primeiro capítulo, Eu Não Vim Destruir a Lei, Kardec está dizendo que Jesus nos acompanha nesse tempo todo. Há um projeto único. Não existe mais de um projeto. Não é um projeto que não deu certo, caminhou para um lado, não deu, caminhou para o outro, não deu. Não, é um projeto único, com início, meio e fim, até nos levar a esse porto seguro de um mundo feliz. E aí depois Kardec vai falar das 3 premissas básicas desse projeto. O primeiro, que o reino de Deus não é deste mundo. Então, acordando-nos, alertando-nos sobre essa importante premissa, porque aqui o Cristo faz uma quebra de paradigma. Até o momento de Jesus, as pessoas pensavam que toda a prosperidade nós teríamos aqui na terra. Então, a adoração para os deuses era para que elas tivessem prosperidade na terra. Uma vida feliz na sua família, uma boa colheita, que ela tivesse prosperidade material. Tudo era voltado para nós, para a nossa vida, a vida aqui na terra. Saúde, boa família, bom emprego, bom casamento para os filhos, uma vida tranquila. Quando alguma dessas situações dava problema, a gente tinha que se reportar a um determinado Deus, ou até mesmo os próprios hebreus, porque eles faziam adoração para Yahvé, embora tivesse a consciência de um Deus único, assim como os saduceus pensavam que toda a prosperidade era aqui para a terra. Que se a gente não agisse de acordo com os preceitos, nós sofreríamos punições e a gente deveria de resgatar esta simpatia de Yahvé para conosco através das nossas adorações, dos nossos cultos. E Jesus, então, ele vai quebrar esse paradigma dizendo o seguinte: olha, o meu reino não é deste mundo. Vejam, é a primeira premissa depois desta unidade do ensinamento do Cristo, que o reino não é deste mundo, que a nossa vida é a vida espiritual, que a gente deve basear todas as nossas ações com essa consciência da vida futura, que a carne, o corpo é apenas um móvel dentro desse projeto da nossa iluminação, mas ele não é fim em si mesmo. Quando a gente projeta a nossa vida como um fim em si mesmo nesta matéria, ocorrem frustrações, sofrimentos, dissabores. Agora, quando a gente projeta a nossa vida para o futuro e entende a realidade material, a realidade espiritual, tudo a gente faz com esse propósito. Não com o propósito de vencer na terra, mas de vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições que geram estas mazelas, ainda que nós nos debruçamos. Então, o meu reino não é deste mundo, é a primeira premissa. Segunda premissa, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é só aqui na terra. Existem mundos melhores e mundos ainda onde as almas se encontram num processo inicial de despertamento. Então há várias casas no universo, várias moradas no universo. Nós estamos aqui realizando a nossa tarefa, a nossa pequena lição de transpor esse mundo ainda que nós fabricamos de extremo egoísmo, de muito orgulho, para um mundo onde reine o amor e a caridade. Então é esse o processo, é essa a nossa lição do nosso mundo, em que a gente ainda está envolto com as chagas do orgulho e do egoísmo, mas nós já estamos vencendo
paulatinamente esse capítulo, para entrar num outro capítulo, num outro patamar de evolução espiritual, onde reine esses princípios do amor e da caridade. Então, há várias moradas. Há espíritos que já passaram aqui pela Terra, aprenderam o que tinham que aprender com ela e já foram para outros orbes mais evoluídos. Nós aqui ficamos, talvez ainda patinando nesses ensinamentos, porque nós somos mais cabeça dura, nós somos mais recalcitrantes, difíceis de absorver esses ensinamentos. E aí nós ainda nos encontramos aqui, mas a Terra está nesses momentos finais de sofrimento, para nós entrarmos num outro momento. Ainda haverá expiações e provas, mas não tão difíceis como nós vemos, tão dolorosas, que é fruto ainda das consequências dos nossos atos mais distantes da lei de Deus. A próxima premissa é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós não construímos um projeto de evolução espiritual numa única existência. Ninguém nasce um espírito imperfeito e desencarna um espírito puro numa única existência. Nós precisamos de muitas etapas, de muitos aprendizados. Só para a gente ter uma ideia de toda a cultura que existe nesse mundo e que a gente não se apropriou ainda, quantas encarnações a gente vai precisar para compreender um pouco de tudo, passar talvez por várias nações, por várias raças, melhor dizendo, nós temos uma raça só, que é a raça humana, né? Mas por vários povos, por várias etnias, para aprender com todos. Então, nenhum espírito se ilumina se não tiver várias existências. Então, vejam, a unidade seguida de 3 premissas. Esse constitui o primeiro bloco do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês vejam, então, né, essa estrutura bonita que Kardec consegue depreender dos 4 evangelhos, e mostrando para nós esse verdadeiro e grandioso projeto de Jesus para a humanidade. Mas assim que termina esses 4 primeiros capítulos, a gente vai ver 2 outros que são capítulos transitórios, até chegar então nas ferramentas que vai nos ajudar nesse processo de transformação. Esses 2 próximos capítulos o capítulo 5º, que é Bem-aventurados os aflitos, e depois o capítulo 6º, Cristo Consolador. Porque desses 4 primeiros blocos, Kardec então entra no capítulo 5º dizendo o seguinte: olha, tudo isso é projetado para quem? Para almas aflitas que somos nós ainda, bem-aventurados os aflitos. Esse projeto é para nós. É como existe um projeto para aqueles que se encontram no ensino fundamental, existe um projeto para aqueles que se encontram no nível médio, existe um projeto para aqueles que se encontram no nível universitário. Então, o nosso projeto é para nós, para almas que estão aprendendo a lidar com o mal e que nós temos que nos desvencilhar disso. E a origem desse mal é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e a gente tem que transcender a isso. Isso é que gera todos os males que nós temos à nossa volta. Nós é que criamos tudo isso. E Jesus está nos ajudando a fazer esta transição até esse porto seguro. E nós vamos observar que estas informações nós obtemos também, de uma maneira geral, em outras obras da doutrina espírita. Eu vou trazer aqui algumas passagens rápidas da obra Boa Nova, que fala desta terra regenerada. Lá no capítulo 1, Humberto de Campos diz o seguinte: é por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo um livro de amor e de alegria, começa com a descrição gloriosa da noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada. Ou seja, o Evangelho, cuja tradução do grego é Boa Nova, Boa Notícia, é um livro de amor e de alegria, diz Humberto de Campos. Por quê? Porque começa com o nascimento de Jesus naquela gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada.
Que Jerusalém libertada é esta? É a Jerusalém que o apóstolo João faz menção no livro Apocalipse. Então veja, Humberto de Campos está dizendo que o evangelho começa com o nascimento de Jesus, com os evangelistas, com Mateus, que fala muito da genealogia no nascimento de Jesus, e termina lá com esta obra da visão profética do apóstolo João, na chamada obra Apocalipse. Lá, então, João vai falar desta Jerusalém celeste ou da Jerusalém libertada, que é o símbolo da nossa humanidade regenerada. Porque nós amargamos milênios de sofrimento, de provação, em razão dos erros que a gente cometeu contra a lei de Deus. E uma nova geração surge, então, ao final na nossa terra. Nesses tempos da terra regenerada, não se fala de uma mudança parcial, limitada a determinada região, ao grupo, mas sim trata de um movimento universal que opera no sentido do progresso moral da nossa sociedade. É aquele período de regeneração social a que falava o espírito Erasto. Vejam, os espíritos confirmando este momento da nossa terra. Depois nós vamos encontrar ainda no capítulo 2, em que Jesus está junto com João Batista e que Humberto de Campos diz que na união dessas duas almas estava a combinação do amor com a verdade para a conquista do mundo. O amor que era Jesus, a verdade que representava João Batista, para a conquista do mundo, ou seja, para a terra regenerada, que um dia chegaria a fazer parte do contexto universal da nossa humanidade. E no capítulo 4, lá de Boa Nova, Humberto de Campos também confirma isso numa conversa com Jesus e Zebedeu, o pai dos apóstolos João e Tiago. Ele diz assim: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro. Vejam como todos esses assuntos eles vão se ligando à regeneração social, esse período de toda a humanidade, a importância do evangelho, que não era uma obra apenas de religião, mas que as próprias nações iriam aurir nela todas as informações necessárias. Então, aqui a conquista do mundo como causa do mundo inteiro, como essas mensagens universais para regenerar, ajudar nesse processo de regeneração na Terra. E por último, na questão 798 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta à espiritualidade se o espiritismo se tornaria crença comum ou continuaria sendo professado por apenas algumas pessoas. E os espíritos superiores disseram: certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Quando ele fala em crença comum, não é que todos sejam espíritas, que professem a doutrina espírita, mas os conteúdos que a doutrina espírita trabalha, esses estarão em todas as crenças. A base desse ensinamento ético, desse ensinamento moral, vai permear todas as crenças, todos os lugares. A realidade do espírito, a realidade da sobrevivência do espírito, da vida após a morte, dos processos reencarnatórios, isso vai ficar patente em todos os processos em que envolve a cultura humana. Porque vai gerar esse movimento de um olhar diferente para si mesmo e para os outros, que não terá mais nenhum valor alguém vencer o outro, ser melhor que alguém, disputar, competir. Essas palavras elas estarão mortas nesse futuro. E futuro que já está sendo desenhado desde agora. Então o Evangelho é a obra para este momento.
Por isso que esses conceitos que nós estamos vendo aqui nesta lâmina, eles estão interligados. Quando Jesus fala do reino de Deus em várias parábolas, em várias passagens, ele está se referindo a esse estado de salvação interior. Porque a salvação não é que Deus vai dar à terra um mundo melhor. Não, nós estamos construindo esse mundo melhor, que é o mundo que se faz dentro de cada um de nós. Porque o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Quando nós realizamos essa obra divina nos nossos corações, nós realizamos a nossa salvação. Nós nos salvamos de nós mesmos. É como se a gente estivesse dando um soco em uma parede com um reboco mal feito. A gente vai ferir a nossa mão. Então a gente vai aprender que a gente não deve agir desta forma. Então a vida vai nos ensinar a reconhecer esses princípios da lei de Deus e eles vão nos salvar, né? Um processo de salvação. E tudo isso está ligado ao mundo de regeneração, que são estas almas, o mundo para estas almas que compreenderam esse processo e que daí vão abdicar de realizar o mal, porque o mal dá muito trabalho, né? A gente faz um mal, prejudica alguém ou a si mesmo, há todo um processo depois de reparação, de reajuste, que é doloroso, difícil, leva tempo. O melhor é fazer o bem. Quando a gente entender isso, é a salvação, é o mundo regenerado. Bom, então a gente viu essa estrutura do Evangelho, esse primeiro bloco, agora nós vamos passar para um segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai perceber o seguinte, que aqui Jesus vai nos dar os instrumentos para a nossa melhora. Que instrumentos são esses, então? Começa lá com o capítulo 7º. Né? O capítulo 5º e o 6º eu já falei, bem-aventurados os aflitos, esse projeto é para nós, ainda espíritos aflitos. Depois o capítulo 6º é o Cristo Consolador, nós não estamos sós. Então a gente pode ficar meio preocupado por ainda estarmos transitando nesse período de uma alma que se prejudica, que prejudica a si mesma. Mas quando nós temos esforço de modificar, Cristo está sempre conosco. Então a gente não pode, nesta hora, de nenhuma forma, descrer da presença do Cristo em nossas vidas. O Cristo consola, está sempre conosco. E a partir daqui, então, do capítulo 7º em diante, Kardec vai falar dos instrumentos desta nossa renovação. É um roteiro seguro, amoroso, totalmente desenhado para nós. Vemos aqui, nesses instrumentos, a própria materialização da essência do Cristo, naquilo que ele representa de melhor para cada um de nós, aquilo que é de melhor que ele pode nos oferecer. Então Kardec fala primeiro da humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos no capítulo 7º. Por quê? Porque tudo começa pela humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, aquele que se reconhece pobre em espírito, ele trabalha para a sua iluminação. Aquele que já se reconhece rico em espírito é o orgulhoso, ele não vê por onde começar, porque ele acha que ele está perfeito. Que merece corrigenda são os outros. Os outros é que precisam melhorar. Ele já está bem acabado, não é? Então o orgulhoso, ele não faz terapia. O orgulhoso não vai à casa espírita para fazer autoconhecimento, para melhorar o seu comportamento. Não, ele vai para ajudar os outros. Ele está muito bem. Então esse ainda está perdido. Ele está longe ainda, talvez, desse mundo regenerado, desta salvação. O processo começa com a humildade, este reconhecimento da necessidade de criar essa luz, de desenvolver a luz. Depois vem a pureza de coração. Nesses 2 primeiros capítulos, vejam, é só um trabalho interno. Humildade e pureza de coração, para a gente reconhecer que o que nos dificulta entender da lei de Deus ainda são as nossas imperfeições, as nossas paixões. Quando nós trabalhamos para a pureza do nosso coração, nós vamos enxergando paulatinamente a verdade. A verdade só é revelada àquele que tem puro coração.
Por que nós brigamos entre nós por visões de mundo, de comportamentos, de política, e a gente briga um com o outro? E cada um tem a sua verdade. Por quê? Porque nós ainda não somos puros de coração. Porque as nossas imperfeições deixam a gente ver aquilo que a gente quer ver. E cada um de nós acha que enxerga a plena verdade. E aí nós estamos numa grande confusão. Não temos humildade, deixamos a soberba subir até a nossa mente, só nós estamos certos, aqueles que pensam diferente de nós estão completamente equivocados e a gente cria um mundo separado, uma cisão. E nós ficamos desmerecendo os outros enquanto seres humanos. Não procuramos achar pontos de convergência. Então, aquele que ainda tem imperfeição no coração não consegue ver a verdade. A única forma de nós caminharmos na direção da verdade é limpar o nosso coração, é extrair, tirar, sobrepor as nossas imperfeições. E aí nós vamos compreender melhor a lei de Deus. Após isso, a humildade, a pureza de coração, começa o exercício para com o outro. Esses 2 capítulos são voltados para nós, humildade e pureza de coração. Agora começa um exercício em que o outro é uma parte relevante na minha vida, mansos e pacíficos. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Aí o mundo regenerado. O mundo regenerado é dos mansos e pacíficos. Porque depois da humildade, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. A partir daqui, então, as virtudes se desenvolvem no contato com o próximo, que é sintetizado naquilo que nós chamamos de caridade, ou amor em ação. Então, mansitude e pacificidade, o manso e pacífico herdarão a terra, porque é um processo de relação com o outro. O manso, o pacífico é aquele que não cria conflito. Esse é o pacífico. E o manso, ele não cria conflito. A terra do futuro, disse o Cristo, são dos mansos, são dos pacíficos. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. A característica do mundo regenerado serão de almas assim. Almas que compreendem ainda o quanto precisam evoluir, fazem esforços nesse sentido e não criam mais confusão. Não são daquelas pessoas assim, para cada solução cria um problema, não tem esses, né? Para cada solução está criando um problema. Não, o manso e pacífico é aquele que procura ele não criar problema. O pacificador é diferente, é aquele que já tem um grau maior de evolução espiritual e que ele é destinado em missões para algumas situações em que um conflito está instaurado e ele precisa acomodar aquelas almas, instruir aquelas almas, orientar aqueles espíritos. Esse é o pacificador. O pacífico é aquele que não gera perturbação aonde ele está. Então vejam, já é um exercício da caridade. Depois vem a misericórdia, porque é um complemento da mansuetude, pois só podem ser misericordiosos aqueles que são mansos e pacíficos. Aqui na misericórdia está a grande lição do perdão. A gente só consegue perdoar alguém se a gente tem humildade de reconhecer que todos nós somos falíveis e que a pessoa que talvez nos magoou, ela também passou por esse momento de dificuldade. Só a misericórdia pode colocar o nosso coração na miséria do outro, entender o problema do outro como extensão de nós mesmos e aí trabalhar no exercício do perdão. Vejam a relação um com o outro, o perdão, que é o exercício do amor. E aí os 2 próximos capítulos, o 11 e 12, fala do amor. O amor para com o próximo, o amor para com o inimigo, né? Para o próximo como a si mesmo e o amor aos inimigos. Tudo é amor. A gente não pode separar ninguém. Eu não posso amar este e deixar de amar aquele.
Não, nós temos que amar a todos. Então, este é o exercício, para depois entrarmos ali em 4 capítulos que tratam especificamente da caridade. O primeiro deles, no capítulo 13, são os critérios da caridade, ou seja, a gente não pode fazer a caridade pensando já na retribuição, né? Que não veja a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. No capítulo 14, por onde começa a caridade? Honrai pai e mãe. A caridade começa em família. Começa no fato de nós sermos gratos a essa existência, honrando o nosso pai, honrando a nossa mãe, mesmo eles, talvez com máximos de esforços, não terem podido ser o máximo da expressão de um pai ou de uma mãe que nós esperávamos, mas eles nos deram a oportunidade de reencarnar. Eles nos deram esta fabulosa oportunidade desse crescimento nesse mundo de ricas experiências e nós precisamos aprender a ser gratos em casa. A caridade começa no lar, está dizendo Kardec. E depois ele vai nos explicar no capítulo 5 por que a caridade é a salvação. E ele diz, fora da caridade não é salvação, que eram os ensinamentos dos Espíritos, do apóstolo Paulo. A caridade é a essência. E nós, enquanto sociedade, não iremos ser salvos se nós não agirmos com caridade. Porque uma sociedade doente é uma sociedade egoísta, em que cada um pensa em si. Por isso que só há salvação numa sociedade onde a caridade reine entre as pessoas. Porque umas estão pensando nas outras. Tudo aquilo que eu for fazer, eu penso nos reflexos em alguém, no outro. Não existe uma sociedade equilibrada e harmoniosa se não for através da caridade. E por último, ele faz uma advertência nesse grande bloco do estudo da caridade, ou seja, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu não posso ser caridoso e egoísta ao mesmo tempo. Eu não posso lá fazer a minha caridade, entregar minha cesta básica, levar comida para quem está na rua e dentro de casa eu sou um cruel e um tirano. Não pode. Servir a Deus e a Mamon. Então a caridade ela é um todo, né? Cuidado naquilo que a gente está fazendo em nome da caridade. Verificar a extensão do que é esta caridade. E aí o capítulo 17, que é a sede perfeitos, que é aquele que exerce na sua vida, em plenitude, a caridade, que é o nosso norte. Para onde nós iremos? É o projeto de nossas almas, sede perfeitos. Então, aqui do capítulo 7 até o capítulo 17 são os instrumentos desse processo de transformação moral de todos nós. Então, se a gente dissesse assim, velocino, então a gente viu agora o Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, trata da unidade da lei, aquelas 3 premissas, é o bloco ali. Mas toda a obra é esse projeto de Jesus para nós, porque ele fala dessas premissas básicas, que é uma única lei, ele esteve sempre conosco, estará conosco, nos dá os instrumentos para esse processo de renovação, começando lá com a humildade, pureza de coração interno. Depois o exercício para com o próximo, a mansuetude, a pacificidade, a misericórdia, o amor, a caridade. E aí, então, Kardec entra, só por aqui já bastaria a obra, o Evangelho. Vejam, a gente tem todas as informações que são necessárias nesse nosso processo de transformação, importante para nós, de iluminação. Bastaria que, mas ainda Kardec extrai dos evangelhos determinadas advertências. Olha, neste caminho de iluminação nós vamos encontrar alguns percalços que a gente tem que estar alerta. É esse próximo bloco, que são os entraves, que vai do capítulo 18 até o capítulo 24. Fala da preguiça e da má vontade, que a gente tem que ter cuidado nesse processo, né? A gente pode querer relevar, ter má vontade de iniciar esse projeto, continuar com as nossas dores e sofrimentos. Então, é o capítulo muitos chamados e poucos os escolhidos, a questão da preguiça, da má vontade. A nossa fé vacilante também é algo que nos dificulta, ora a gente acredita, ora não acredita.
o derradeiro testemunho deste período, né, que é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, demonstrando que nós nos encontramos aqui nesse capítulo derradeiro da história da nossa humanidade, aproveitando a este momento de ouro para compreendermos de uma vez por todas esses ensinamentos libertadores de Jesus para todos nós. A gente tem que ter cuidado com crendice, com obsessão, com fascinação, que são os falsos cristos e falsos profetas, que também neste momento pululam, puxando a gente para um lado, para o outro, desviando a nossa atenção daquilo que é essencial. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse norte. Jesus é o nosso farol. O Evangelho segundo o Espiritismo representa esta nau que nos conduz a este farol que é o Cristo. Fala das relações familiares difíceis, que é o que a gente deve observar, né? Não separar o que Deus juntou. E a gente procurar envidar os máximos esforços para estabelecer o equilíbrio em nossa família, estender os laços de família também para toda a humanidade e cuidado da nossa presunção e da nossa vaidade, não pôr a candeia debaixo do alqueire, no capítulo 24. Então veja, se não bastasse os instrumentos para a nossa transformação, Kardec ainda vai nos ajudar, através dos ensinos dos evangelhos, a ter cuidado com aqueles que são os entraves internos nesse processo. Então, para a gente cuidar da nossa preguiça, da nossa fé vacilante, de sabermos o nosso papel nesse período que nós estamos passando, cuidado com as fascinações, as crendices que tem por aí, as obsessões que campeiam, voltar-se para o nosso lar, estender esse mesmo amor do lar para todas as pessoas e cuidar das nossas presunções e das nossas vaidades. E por último, ele vai nos dar orientações gerais ou finais, que é confia agindo, desapegando-te dos bens materiais, em buscar e achareis, né? Confia em Deus e age. E nesse processo te desapega de todos os bens materiais. Desapegar dos bens materiais não quer dizer que a gente tenha que lançar mão de tudo que a gente tenha, não é isso. É dar a tudo que nós temos um fim positivo. Os bens são recursos para a promoção de bens maiores. Então, que eles sirvam para a realização de bens que sejam úteis para todas as pessoas. Assisti há pouco um vídeo de uma estilista em São Paulo, que ela desenvolveu um projeto para fazer, que ela chamou de casulo, que é um tipo de um saco de dormir resistente, que mantém a temperatura do corpo, ela é impermeável também e que não queima. Ela é um tecido que não propaga a chama. Então ela desenvolveu esse projeto, ela sendo uma estilista, conhecendo tecidos, costurando, desenhando. Então ela usou a riqueza dos bens que ela tem para ajudar aos outros. É um projeto belíssimo, ela conseguiu lá, amparo de muitas pessoas, conseguiu aproximadamente R$100 mil para fazer um projeto para distribuir em grande escala para moradores de rua em São Paulo. Isto é, confiar agindo, te desapegando dos bens materiais, naquele sentido que não é esse trabalho material que eu estou fazendo que vai me dar todos os recursos materiais e que isso vai bastar para mim, só para mim. Não. É os bens que eu tenho à minha disposição, o bem intelectual, o bem material, as máquinas que ela tinha lá à disposição de um projeto de realizar um bem maior. Porque os espíritos trabalham assim para o nosso bem. Exercer a mediunidade também à luz dos princípios do Espiritismo com Jesus faz parte de uma das 3 orientações finais. E por último, cultivar o hábito da prece, da vigilância do bom pensamento. Nessa hora tão importante, né? Cultivar o hábito da prece e vigiar o nosso pensamento. Então, meus amados, nós temos que, através desse grande projeto de Jesus para nós, e que Kardec nos mostra nessa obra, vamos avançar com fé.
Jesus nos acompanha e aguarda até esse momento final. Porque quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. E nós temos que ter certeza, convicção disso. Que Jesus está no barco, nessa grande travessia, e não vai importar o tamanho das ondas. Ele vai nos conduzir tranquilamente, ou já nos deu os instrumentos para a gente vencer o tamanho destas ondas. Sigamos confiantes. Todos vocês, queridos amigos do nosso Gabriel Delany de Esteio, que completam 83 anos de existência, fica aqui o meu carinho, o meu abraço, a minha alma para todos vocês que nesses 83 anos distribuíram o calor da doutrina, a esperança do Evangelho de Jesus e que continuem assim nesses momentos de transição do nosso planeta, de dificuldades para todos nós. E que esse Evangelho seja o farol seguro de nossas almas. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.